Bem, Fábio, boa noite. Joia? Joia. Dificuldades da praia? Não, não chegou, na verdade. A hora que você mandou a mensagem, não tinha aparecido ao vivo. Ah, A hora tá. que apareceu ao vivo, eu toquei duas vezes e ele não estava com problema para carregar. Agora que chegou a solicitação. Ah, tá. Então tá bom. Não sei o Vamos que que é. iniciar, vamos iniciar aqui o nosso Gota de Paz. Sim, Vamos lá. Obstáculos. Mensagem 253. Os obstáculos surgem em nossas vidas para reavivar nossa fé no Ser Supremo, que não nos abandona jamais, que testa, sim, nossa capacidade de luta e empenho. É um desafio que deve ser vencido, sem merecimento, sem que o desânimo amanheça conosco. Mesmo quando nossos esforços foram vistos com indiferença, existirá sempre uma força oculta que nos livrará das aflições, tornando-nos muito mais fortes. Para tanto, basta percebermos que, quando o sol nasce, dá um espetáculo muito especial, enquanto nós continuamos adormecidos, e nunca por isso ela deixou de nascer. É tempo de acreditarmos que nunca estaremos só, em nenhum momento. É uma mensagem que fala de provação, né? Nós que vivemos no mundo de prova e expiação, temos que saber bem o que é isso, né? Que a gente está aqui por passar por essas provas realmente. E nada mais são do que etapas, né, que a gente tem que concluir para nossa evolução espiritual. Acho que é isso aí, né, Oswaldo? lições da vida, né? Lições que nós precisamos aprender, né? A gente falou bastante na semana passada, né, da eutanásia no ser humano. E eles, ali foi falado, né, que nós temos coisas a aprender até o último minuto, né, antes do nosso desencarne, e continuaremos aprendendo depois. Então, os obstáculos, como você falou, são provas da nossa vida e coisas que nos fazem, né, deveriam, na verdade, deveriam nos fazer crescer. Quando nós tivermos essa compreensão de que as provas, os problemas pelos quais nós passamos, eles servem, né, até uma brinca, né, de trampolim para que a gente evolua, para que a gente cresça. A gente acha que prova, obstáculos são coisas que atrapalham a nossa vida. Como a gente não tem essa noção, né, clara de como, na verdade, funciona, a gente acaba tendo isso como algo ruim, né? Então, assim, o Gotas de Paz aqui, ele diz, né, que Deus não deixa de amparar a gente, né? Ele faz ali a alusão ao sol, né? Que o sol brilha todos os dias, independente da gente ir vê-lo ou não, né? Da gente acordar para ver esse espetáculo ou não. Muitas vezes ele brilha e a gente está, na verdade, dormindo. Então, ele quer dizer que, independente dos obstáculos, Deus não desampara a gente, né? As pessoas acham que uma coisa, se tem um obstáculo é porque Deus não está com a gente. Não, pelo contrário. É o obstáculo, ele está ali para me provar, mas Deus, da sua forma, né, no seu entendimento, com os seres que ele nos envia, né? Ele nos permite sermos auxiliados enquanto nós passamos por problemas. Nós que, na verdade, achamos que porque está acontecendo um problema, a gente não quer falar com Deus, a gente já está bravo com Deus, Deus não gosta de mim, a gente, na verdade, perde vamos dizer, esse auxílio. Mas o obstáculo, se a gente entender, é, a gente falou em várias outras oportunidades da oração, né? Da oração não para tirar o problema, mas para que eu consiga, na verdade, entender. Né? Então, os obstáculos, eles aparecem, parecem que são coisas ruins, mas não são trampolim, como eu falei ali, coisas que nos ajudam a crescer e sem perder o amparo. Né? É. Assim, o dia que a gente conseguir ter essa clareza de que acontecendo um problema, eu não preciso me desesperar, que é o momento que eu devo ter a calma.
E nesse momento eu elevo o meu pensamento, né? Seja Deus, né? Seja um ser superior, ou o entendimento que cada um tenha, mas que eu eleve o meu pensamento buscando auxílio, eu tenho, né? Então a gente fala assim, obstáculos eles vão acontecer, né? Assim, são as provas da nossa vida, são coisas que nós precisamos passar para evoluir, né? Então o que é o evoluir? É eu aprender com as coisas que estão acontecendo. A gente fala muito da parte de, a gente falou semana passada, a gente vai acabar falando hoje também sobre sofrimento, dando a impressão que Deus só dá para nós sofrimento. Não, o sofrimento é a incapacidade que eu tenho de passar por um obstáculo. A gente fala assim, tem aquelas provas de barreiras, as provas mais difíceis de atletismo, né? E às vezes alguns atletas terminam quase que exaustos, né? Causando um sofrimento. Para ele, na verdade, não é um sofrimento, porque ele, na verdade, treinou. Ele chega exausto, mas ele chega, ele quer o mais, ele não quer ajuda, não quer que ninguém carregue ele quer terminar, na verdade, a prova. Nós somos a mesma coisa. Se nós nos prepararmos, é isso que, na verdade, não tem acontecido ou a gente não percebe. Assim, quando a gente estuda, né, isso que o Espiritismo nos traz, ou quando a gente estuda Jesus, nós vamos perceber que Jesus nos dá todas as dicas de como nós devemos fazer. Nós pegamos o Evangelho, estudamos, nós pegamos ali, tem todas as dicas do que nós devemos fazer. Você pega essa mensagem do Gota de Paz, que foi escrito para, né, com essa ideia de pegar informações do Evangelho e transformar para nós como coisas que nós, né, venhamos a ler e entender o que está acontecendo. Então nós vamos perceber que em nenhum momento ele fala que o sofrimento é ruim, que não deveria existir o sofrimento. Nós só percebemos que o sofrimento é a forma como nós encaramos aquilo que está acontecendo, né? Quando a gente se prepara, que é o que a gente falou, a gente vai pegar aqui, a gente estuda o Evangelho toda noite, né? Toda segunda-feira à noite, perdão. A gente fala assim, o que nós estamos falando? Nós estamos pegando coisas, situações, palavras, para que, a gente vai falar assim, todas as pessoas que estão assistindo o Evangelho nesta noite, elas estão com problemas? Probleminha sim, alguma coisa, mas elas não estão, né, todas com problemas. A gente vai ter um ou outra que está passando por um momento mais difícil. Então, qual é a ideia? A ideia é de pegar situações para que, quando algo mais difícil aconteça, eu tenha na minha mente, falar assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conversar com Deus, eu tenho que buscar auxílio nos espíritos superiores, eu tenho que manter a calma. É difícil na hora que acontece, a gente fala, né, manter a calma na hora que está acontecendo um problema. Mas se eu me preparei antecipadamente, quando aquilo acontece, eu falo assim, não, eu vou manter a calma, vou lembrar no que foi falado, né? É que nem aquelas pessoas falam, respira, respira, respira. Se eu guardo essa situação, eu começo a respirar para me acalmar. Então, eu já fui ensinado antes para que na hora que acontecesse algo, eu saiba o que fazer. Que a gente fala assim, prevenção de acidente, né? As empresas fazem muito isso, né? Tem aquela CIPA, falam, estamos há tanto tempo. Assim, aqueles treinamentos são feitos para que aconteça acidente? Não. Mas para que quando aconteça, as pessoas que são responsáveis saibam o que fazer. O bombeiro treina todo dia para apagar incêndio. A gente fala assim, então ele torce para que tenha incêndio? Não. Mas quando acontece um incêndio, eles estão preparados para aquilo. Então eles se preparam todos os dias para o incêndio e torcem todos os dias para que não aconteça. Na empresa, as pessoas trabalham todos os dias para não haver acidente. Torcem para ter acidente? Não, mas para quando tenha, é que nem futebol, né? Vai ter pode acontecer uma decisão por pênalti. Então todos os times treinam pênalti. Estão torcendo para que vá para os pênaltis? Não. Mas se for, cada um já treinou para saber o que fazer. Então, na verdade, nós deveríamos fazer isso, né? Tem os obstáculos? Tem. Vão acontecer todos os dias obstáculos na minha vida? Não. Mas quando aparecer algo diferente, eu tenho que ter em mente
o que é que eu posso fazer? Né? Então, ele falou assim, então, os obstáculos são trampolins, são coisas que nos levam para frente. Com certeza. Vamos iniciar com as preces, então? Sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Vamos para as perguntas dos seguidores, Oswaldo. Semana passada você falou da eutanásia, né? Que é a abreviação da vida por causa de um sofrimento e não vai existir cura de alguma doença, né? E só que você falou de pessoas, né? E o pessoal muita gente perguntou sobre animais, né? Que a gente geralmente a eutanásia sobre animais é praticada no Brasil, né? Se é permitido ou não, o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso, Oswaldo? Na verdade, as duas situações, né? Elas são as mesmas, ou seja, abreviar, né? Tirar, apressar a morte, vamos tentar assim, de alguém que esteja em sofrimento. A gente acabou de falar, né, no Gotas de Paz sobre sofrimento. E a ideia da eutanásia, nos dois casos, é aliviar, na verdade, o sofrimento. O que nós falamos bastante na semana passada, né, que a gente precisa entender, é a ideia do animal e do homem. A diferença que tem entre o homem e o animal. Então, nós falamos na semana passada, com relação à eutanásia no ser humano, né, nos homens, que ela não é aconselhada, pois o motivo de nós estarmos aqui é por expiação, ou seja, por coisas que nós fizemos em algum, né, passado e que nós precisamos refazer. Normalmente passamos por situações muito próximas no entendimento, no que acontece, de coisas que nós fizemos outras pessoas passarem. Isso, na verdade, se chama expiação. Isso entra dentro de uma lei que a gente chama de causa e efeito. Então, eu falo assim, o que é a causa? Eu causei, né, alguma coisa e, por eu causar alguma coisa, eu tenho que repetir alguma coisa e passar mais ou menos parecido o que eu fiz alguém passar. Né? Em algumas religiões eles falam que isso é karma, no Espiritismo falam de plantação e colheita, de lei de causa e efeito. Então, qual o motivo de não abreviar aquilo que uma pessoa está passando? Porque ela tem sempre algo a aprender. E nós perguntamos, e os animais? Eles espiam? Eles têm erros do passado a praticar? Né? Então, seriam essas as questões que nós precisaríamos responder. O Livro dos
Espíritos, no final da segunda parte, que fala dos espíritos, né? Ele tem uma parte que se chama os três reinos, né? O reino vegetal, mineral e animal, né? Ele os três reinos, ele passa os minerais e as plantas e os animais e os homens. Quando a gente falou de passar por eutanásia o homem e abreviar ali no sofrimento, né? O que a gente falou? Que nós temos livre-arbítrio. Nós temos liberdade de ação e precisamos, na verdade, nessa liberdade de ação, responder por aquilo que nós fazemos. Então, nós precisaríamos saber se os animais têm isso. A pergunta 595 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, aos espíritos se os animais têm livre arbítrio de seus atos. A resposta dada pelos espíritos é: eles não são simples máquinas, como pode supor, mas a sua liberdade de ação, né, ele diz que ela é limitada às suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Então ele diz assim: sendo muito inferiores ao homem, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Então ele já responde para nós que, apesar de eles terem alguma liberdade, essa liberdade não é igual ao do homem. Por quê? Porque a sua inteligência não está desenvolvida. Não estando desenvolvida, a liberdade deles é de acordo com o que eles precisam. Nós vamos, por exemplo, assim, né? Um animal, ele trabalha com seus instintos. A gente fala assim: o que é o instinto? O instinto é para sobrevivência. Então, os animais têm um instinto muito maior do que os homens. Então, se um animal, por exemplo, mata, ele mata por um motivo. Qual seria o motivo? De sobrevivência, seja porque alguém o está pondo em perigo, ou seja porque ele necessita do alimento. Então, isso foi dado aos animais. A gente fala assim: então ele não pensa, vou matar esse ou aquele, eu não gosto daquele animal ou desse animal. Ele mata apenas para a satisfação dos seus instintos. Então, aqui ele já diz: a sua liberdade é restrita à vida material. Então, o que acontece? Se a liberdade deles não tem essa liberdade de escolha, né, eles não podem ser cobrados por alguma coisa. Então, a gente vai perceber que, a gente falou bastante na semana passada, que nós iniciamos o mundo de provas e expiações quando eu, né, como ser que fiz a minha evolução, atingi um momento do meu livre-arbítrio, da minha inteligência, capaz de responder pelos meus atos. Seria como a gente fala de uma maioridade penal. Quando eu atinjo a inteligência nesse ponto, é a hora que eu entro para o mundo de provas e expiações. É o momento que eu passo a ser cobrado pelos meus atos. Então, o que a gente percebe? Que o animal não chegou nesse ponto. Então, eles não são ou não serão cobrados pelos seus atos. Então, como a gente disse no Gotas de Paz, que os sofrimentos têm a ver com aquilo que nós precisamos passar e aprender, nós temos duas situações. Nós passamos por provas, que são os obstáculos, né, que a gente falou agora no Gotas de Paz. Obstáculos que me levam a evoluir. Quando eu passo por uma coisa, eu falo assim: quando alguém chega para mim, né, e explica, e nós vamos ter muito isso, e nós precisamos, na verdade, ter isso, a gente não valoriza muito quando está encarnado. Muitas das vezes a gente vai valorizar muito tempo depois, quando desencarnado. Quando eu passar por N situações de coisas que me causaram sofrimentos, e eu chego e falo assim: mas eu estou sofrendo tanto, né? Tem acontecido
tanta coisa na minha vida. Isso acontece muito com os espíritos que ficam, às vezes, muito tempo nesse mundo espiritual inferior. A gente percebe que aquela situação que André Luiz passa, né, que ele está no mundo ali, que a turma chama de umbral, né, aquele lugar escuro, sujo, ele está ali sofrendo. Ele chega no momento que ele pensa, mas para que isso? Por que eu estou passando por isso? Aí é a hora que ele pensa em Deus, é a hora que ele lembra na mãe dele, fazendo oração para ele, e com certeza a oração da mãe está tocando, né? Fazendo ele pensar. É a hora que ele para, faz uma oração, busca um entendimento e ele é socorrido. Quando ele é socorrido, ele é levado para um local onde pessoas o aguardam. A pessoa que fica direto com ele é praticamente a pessoa que começa a explicar para ele o que ele fez. Aos poucos, né, vai mostrando. Até o momento que no mundo espiritual ele entende que aquilo que ele estava fazendo era errado. As atitudes que ele tinha eram erradas. As atitudes que ele teve com a família eram erradas. Então nós vamos precisar chegar no mundo espiritual e passar por situações ainda desencarnado até chegar à situação de alguém falar, tá vendo por que você sofre? Você lembra disso? Você lembra o que você fez? Você lembra aquela situação? É a hora que você busca isso. Os animais não têm isso. É até interessante, né, que, deixa eu ver se eu pego aqui, pergunta de número 600. Vou pegar 599. Ele diz assim, a alma dos animais tem a escolha de encarnar em um animal ao invés de outro? Fala assim, eu não quero encarnar como gato, eu quero encarnar como cachorro, né? O animal que está no mundo espiritual aguardando para reencarnar. A resposta dada pelo espírito é assim, não, ele não tem livre-arbítrio, ou seja, ele não sabe escolher. Ele não tem como escolher. Aí uma pergunta bastante interessante feita por Allan Kardec é assim, 600. A alma do animal sobrevivendo ao corpo estará, depois da morte, na erraticidade, como a do homem? A gente falou semana passada sobre erraticidade, né? Porque o Evangelho da Noite ele falava dos falsos profetas da erraticidade. Ele fala assim, a gente explicou o que é erraticidade. Erraticidade é o mundo espiritual, mas onde os seres que ainda precisam reencarnar, que estão devendo, né, para a lei de Deus, eles aguardam o momento de reencarnar. Isso se chama erraticidade. Então ele pergunta, Allan Kardec, que já aprendeu a palavra com os espíritos, ele pergunta, na erraticidade, aguardando, né, na erraticidade como homem, como o homem, ele diz assim, é uma espécie de erraticidade. Seria um local onde ele aguardaria, o animal. Mas ele, uma vez que ele não está mais unido ao corpo, então ele está como espírito, como alma, né? Mas ele não é um espírito errante. Ele fala assim, o que seria o espírito errante? O espírito errante é aquele que deve para a lei de Deus e precisa reparar. Então a reencarnação dele será preparada para aquilo que ele precisa aprender. Então ele diz assim, o espírito errante é um ser que pensa e age de acordo com a sua livre vontade, com o livre-arbítrio. A dos animais não tem a mesma faculdade. A consciência de si mesmo é o que constitui o atributo principal do espírito. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, naquela individualidade que desencarna, então diz assim, o espírito do animal é classificado após sua morte pelos espíritos que, a quem compete essa tarefa, então existem seres no mundo espiritual e o único trabalho deles é trabalhar com os animais. Receber os animais no mundo espiritual, e aí ele diz assim, classificar. Fala assim, o que seria classificar, né? Um animal após a sua morte. Ele vai pegar o animal e vai ver em que classificação ele está, a que ponto ele atingiu na sua reencarnação. Ele já tem uma consciência. Então a gente falou já algumas vezes que o espírito ele não regride no que ele aprendeu. Ele pode estacionar, ou seja, não fazer evolução, mas ele nunca perde o que ele aprendeu. Então, se
Se o animal já atingiu um ponto, ele não pode reencarnar em algo abaixo disso. Então ele tem que reencarnar em algo que esteja naquilo que ele já evoluiu. Então a classificação dele é ali, então ele tem que reencarnar daqui para frente. Então a gente percebe que alguns animais, né, até é perguntado nisso, né, se os animais eles são mais inteligentes, por que alguns são mais inteligentes? Não é que eles são mais inteligentes, é que essa classificação, essa evolução, ele atingiu um ponto mais evoluído do que os outros. Então ele é dali para cima, enquanto que os outros continuam um pouco abaixo. Então a cada degrau de evolução ele vai para, né, um ponto diferente. Então ele não vai escolher reencarnar, mas os espíritos que trabalham com ele vão falar, não, esse precisa reencarnar nesse mundo, dessa forma, com esses seres, junto com essas pessoas. Por quê? Porque o nível evolutivo dele já atingiu um grau um pouco maior. Então, ele diz assim, o espírito é classificado por sua morte pelos espíritos a quem compete essa tarefa, e quase imediatamente utilizado. Não há tempo de se colocar em relação às criaturas, com outras criaturas. Então, o que acontece? O animal que desencarna, ele praticamente reencarna logo em seguida, o mais rápido possível. Ele diz assim, ele não é colocado em relação com as outras criaturas. É uma das perguntas que a gente já respondeu, em um outro momento a gente entra, mas é só para a gente orientar. A gente quase não ouve falar de crianças no mundo espiritual. Existem. Elas estão em um outro local. Mas você não vê crianças no umbral. Pode ser que alguém fale, tem criança no umbral. O Espiritismo fala que não. E a gente fala assim, por quê? O que nós percebemos? Que quando eu reencarno e o tempo de vida que eu tenho aqui não me fez despertar como espírito, na minha consciência, na minha última reencarnação, ou naquela fase onde eu posso ser dono de mim, onde eu já posso ter liberdade, a gente percebe assim, as crianças pequenas, bastante inocentes, depois elas vão despertando, a gente até acha, né, que elas já são mais inteligentes do que as outras, a gente já acha que elas já fazem algumas coisinhas de maldade, mas a gente percebe que a fase mais difícil da criança ou do espírito em evolução é a adolescência. Aquela passagem quando ele está muito próximo de atingir a idade adulta. A gente fala assim, e por que acontece isso? Porque ele está despertando a sua consciência. Ela é segurada um tempo, o desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento da inteligência do organismo, até que ele atinge. Você fala assim, o que é difícil no homem? Quando é dono de si. Quando ele já acha que sabe tudo. Quando ele já acha que sabe mais do que os outros. É a hora que despertou a sua consciência. Então, se um ser desencarnar antes de despertar essa consciência, ele é inocente. Ele não tem noção do que acontece. Então, assim, o que acontece com as crianças? Elas são levadas para um lugar onde eles continuam o desenvolvimento delas até elas tomarem consciência como espírito, passar aquela fase de que ela tinha que se tornar um espírito adulto ou um espírito com consciência. Os animais acontece a mesma coisa. A gente percebe, né, muito no planeta Terra que os animais na mão dos homens, eles sofrem muito. Sofrem porque eles querem judiar. Né? Rinha de galo, de brigar, competição disso ou daquilo. Por quê? Porque o homem quer usar o animal inocente para fazer brincadeiras. Ele, como espírito no mundo espiritual, seria a mesma coisa, ou até pior. Então, por isso que eles são retirados, levados para um local e reencarnam logo em seguida. Para quê? Para que seja constante a reencarnação e eles atinjam mais rápido essa fase de consciência, para que daí ele possa entrar no planeta Terra e já responder pelos seus atos. Aí já fica, na verdade, mais fácil. Então a gente percebe o quê? Quando a gente vai falar, então, né, voltando ao que a gente precisa falar, a gente fala assim,
O animal ele não precisa passar por expiação. Então, o sofrimento dele ele só vale, ou esses obstáculos, ou aquilo que acontecem para ele, só servem para a sua evolução. Ela não serve como expiação, eles não são cobrados por coisas feitas anteriormente. Então, o sofrimento que precise, como, por exemplo, né, ficar numa cama, né, passar por um câncer, uma doença daquelas mais traumáticas, ele não precisa ser segurado até o fim. Esse sofrimento não vai auxiliar em nada no seu entendimento. A doença em si, as coisas que ele passa, valerão de alguma coisa para o futuro. Mas ele não precisa esperar até o último minuto para tomar consciência, porque ele não vai tomar consciência. Então a pergunta é, pode-se abreviar esse sofrimento, né? Tirar esse animal desse sofrimento? A gente entende, e o Espiritismo entende que sim. Por quê? Porque não há motivo de esperar que ele fique na cama até o fim, até o desencarne acontecer. Esse sofrimento seria em vão. Pode-se, então, abreviar? Pelo entendimento espírita, sim. Mas não é desse jeito. Ah, então pode? Então já vou sacrificar o meu animal. Porque a maioria das pessoas, a gente vai perceber, né? Aquelas que gostam de verdade dos animais, elas não vão querer fazer isso. São as que mais sofrem se precisarem sacrificar ou tirar a vida desse animal. Ela vai tentar fazer de tudo. Quem quer fazer isso? Aquela pessoa que não tem tanta preocupação. Ela quer, na verdade, tirar um peso das costas dela. Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Ah, a pessoa já poderia desencarnar porque ela está sofrendo, isso e aquilo. Não, a pessoa não quer isso. Ela quer, na verdade, sossego para a vida dela. Então, na verdade, a gente fala assim, esse abreviar, muitas das vezes, para o animal, também é para tirar ficar todo dia acordado até mais tarde, cuidando do animal, aquela preocupação, é mais fácil abreviar isso. Então, né, o Emmanuel responde sobre isso, né, através de Chico Xavier, que pode sim abreviar, desde que seja feita por um médico veterinário que consiga avaliar que ele não tem mais condição, que o tratamento não vai auxiliar em mais nada, e aí sim poderia. Não feito por nós. E qualquer coisa, a gente precisa sempre entender, qualquer coisa que seja feito errado perante a lei de Deus, a pessoa responderá por isso. Né? Então, da mesma forma, não, então o animal pode? Não, não é tão simples. Tem que ser bem avaliado pelo médico, né, veterinário, que tenha esse entendimento. Por quê? Porque enquanto tiver possibilidade de abreviar aquilo com remédio, com tratamento, tem que esperar mais, se espera mais. Chegou-se à conclusão que não dá mais, pode-se aplicar a eutanásia, fazer a eutanásia. De uma forma que o médico veterinário sabe, ele sabe que tipo de coisa usar, que não cause mais sofrimento. Né? Então, só para entendimento pode sim, porque o animal não precisa espiar, eles não vão aprender com esse sofrimento a mais até o último minuto de vida, e se não tiver mais condição, avaliado todas as condições, que não cabe mais remédio, não cabe mais nada, não se dá para fazer mais nada, pode sim, mas como diz, a escolha é de cada um, o entendimento é de cada um. A gente sabe o quanto é difícil, né, para quem ama um serzinho que tem como, e essa é a ideia, né? Os seres, eles vêm, né, para aprender com a gente ainda não entendeu claramente qual é, né, o motivo dos animais. A gente está em evolução também, a gente também está aprendendo, mas, como a gente diz, o Emmanuel já respondeu sobre isso. Hoje tem bastante veterinários que são espíritas, tem Marcel Benedetti, que escreveu livros e livros
na verdade, sobre isso. Então, mas assim, no livro dos Espíritos, ele explica bem essa parte dos três reinos. Emmanuel, através de Chico Xavier, escreveu sobre isso. Então, só respondendo a relação entre eutanásia nos homens e dos animais, ela é possível sim, mas assim, precisa uma boa avaliação, principalmente de um médico veterinário. Mas, para o entendimento, né, eles não passam por expiações, eles não devem para a lei divina, para coisas praticadas no passado, eles não têm ainda o livre-arbítrio como tem o homem, só, na verdade, por isso é que é permitido. Para eles é um mundo primitivo, né? Para eles ainda, né? Eles passam por, como a gente passou por dificuldades, passamos por dores que quando no mundo primitivo a gente nem sabia por quê. Para eles é a mesma coisa, né? Muitas vezes alguém dá um pé no traseiro deles, machuca eles, não tem um porquê daquela causa, né? É só para evolução mesmo, né? Tem que passar por isso para passar a vida para evoluir, né? Sim, por obstáculos, na verdade. É, Acho que fica, né? A gente falou assim, é um tema que dá para ir mais, que talvez levasse mais tempo, estudar os dois juntos, os animais, isso por isso que eu falei. O capítulo, né, do Livro dos Espíritos que fala de plantas, minerais, plantas, animais e homem, da parte segunda, é o último capítulo da parte segunda, capítulo 11, ele fala dos três reinos, explica bem a evolução do ser humano no mundo, né? Porque começa no mundo primitivo e passa para o mundo de provas e expiações. isso. Bom, vamos lá então. Estamos no capítulo 21, né, Oswaldo? Sim, Capítulo... último item do capítulo 21 hoje. Isso, vamos lá. Jeremias e os falsos profetas. Acho que é desnecessário ler, né? Que é comprido. Se Sim, sim. quiser explicar o que quer dizer Então, essa passagem. sobre os falsos profetas, né, o último item do capítulo 21, Allan Kardec pega uma passagem de Jeremias, né, que é um profeta Jeremias, que vai estar, que nós vamos encontrar na Bíblia, e ele fala sobre falsos profetas. E, né, eu vou ler um trechinho, só para que se entenda. Ele diz assim, eis que diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, normalmente, né, eles colocam como Senhor dos Exércitos, mas é Deus, né, o ser mais evoluído. Ele fala, não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Divulgam as visões do seu coração e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam. Ele está dizendo, só para que a gente comece a entender, que o falso profeta, que é tudo que a gente estudou nesse capítulo, né, são as pessoas que têm o poder da palavra, ou falam em nome de Deus, ou tentam falar em nome de Deus, mas que ensinam coisas que não são verdadeiras, né? São coisas falsas. Por isso os falsos profetas. Profetas que ensinam errado não são verdadeiros, são falsos. Nós vamos perceber que Jesus ele usa muito a palavra verdade, né? E a gente vai perceber que nós estamos em busca da verdade. O que nos atrapalha ainda é o não conhecimento da verdade. Tanto que a palavra de Jesus, que até foi usada aí erradamente, né? Ele diz sobre conhecereis, sobre conhecer a verdade, e quando nós conhecermos a verdade, ela nos libertará. A gente percebeu, né? A gente tem feito isso, né, nas respostas das questões que nos estão trazendo, a gente vai perceber que as pessoas, eu até falei aqui, né? O que acontece? As pessoas, na sua religião, vamos dizer assim, ela não obtém a resposta para o seu questionamento. E isso atrapalha ela de viver. O que a gente percebe? A primeira possibilidade que as pessoas têm, elas fazem assim, o que é que o Espiritismo acha disso? O que o Espiritismo pensa disso? O Espiritismo pensa diferente das outras religiões?
E nós vamos perceber que sim. O Espiritismo, ele responde às questões. Né? Ele falou assim, muitas religiões elas não concordam com a eutanásia, a gente falou semana passada. Por quê? Porque elas acham que não deve se tirar a vida porque a vida foi dada por Deus. Apenas por isso. O que o Espiritismo explica? Ele explica que se eu estou na Terra para passar por uma situação difícil que eu causei, eu tenho que suportar. Para que haja um entendimento. O aluno vai na escola e a professora vai ensinar para ele um problema de matemática. Então ela começa com as questões mais simples. Só que quando chega na hora de ensinar a questão mais difícil, o aluno fala, posso ir embora, professor? Isso aí eu não preciso aprender. A gente fala assim, pode ir embora? Pode. O que vai acontecer? Não vai aprender. E daí? Vai ficar faltando, vai trazer um transtorno para a vida dela. A mesma coisa, nós viemos na Terra para passar por uma situação, mas só que na hora de passar a situação, eu vou lá e tiro essa possibilidade. Seria a eutanásia. Então ele fala assim, o que o Espiritismo? O Espiritismo mostra o porquê, ele explica o porquê. Não é, não existe, foi apenas porque Deus quis assim. Não. Ele tenta explicar aqui o motivo. Por que o animal pode ou poderia passar pela eutanásia? Porque ele não tem a mesma situação que o homem tem do seu aprendizado. Então, quando eu aprendo isso, eu já sei como lidar ou tratar com isso. Eu aprendi uma verdade. Agora, se eu ensinar para uma pessoa errada, né? Ah, não, a pessoa que está nas últimas lá na cama vai lá e desliga os aparelhos. Peraí. As pessoas têm liberdade de escolha. Sim, elas têm liberdade de escolha, mas a liberdade de escolha dela já aconteceu quando ela veio para o planeta Terra. Ela veio por um motivo, ela pediu a Deus e Deus permitiu que ela viesse com aquilo. Só que na hora do acontecer, né, da prova final, eu antecipo e falo, sai, não precisa participar da prova final. Mas peraí. Então ele falou assim, o que o falso profeta faz? Ele ensina algo que é errado. E aí isso me complica. Então Jesus sempre fala da verdade, conhecereis a verdade. Em verdade vos digo. Aquele que fizer dessa forma vai conseguir alguma coisa. Aquele que não fizer, essa é a verdade. Então nós estamos em busca da verdade. Nós conseguimos chegar nela? Ainda não, mas nós já temos encaminhado isso. Então quando nós falamos no Espiritismo, né, que a gente, eu coloquei, né, os vídeos da primeira aula que a gente fez, né, do que é Espiritismo, o Espiritismo ele tenta fazer isso, ele mostra. Mas por que ele mostra? Ele mostra porque ele é o Espiritismo? Não, ele mostra porque alguém trouxe essa informação. Ele chama Espiritismo porque seres que foram denominados espíritos que estão no mundo espiritual trouxeram essas informações. É só por isso que ele se chama Espiritismo, é só por isso que ele conhece. A diferença do Espiritismo para outras religiões é que ele acredita em seres vivendo no mundo espiritual e que esses seres permitidos por Deus nos revelam coisas que nos ajudam. Essa é a função da mediunidade. Essa é a forma que Deus entende que ele pode me ajudar. Então a gente fala assim, eu fui abandonado por Deus. Eu não fui abandonado por Deus. A gente viu lá no Gotas de Paz, né? Eu tenho o obstáculo, mas eu tenho também o auxílio. O auxílio para que eu não fique sozinho. Então Deus permitiu que a gente não ficasse sozinho. E esse é o motivo do Espiritismo acreditar que os seres que partiram daqui para o mundo espiritual continuam em contato com a gente. Porque se não houver esse contato, não valeu de nada a gente estar junto aqui. Eu criei uma afinidade, né? Convivi com a minha família e hoje eu tenho que me separar dela e nunca mais, talvez, eu tenha contato com eles. Isso é amor? Deus age dessa forma? Então, o que a gente percebe? Que é permitido. Por isso que Jesus fala, né? Eu vou embora, mas não vos deixarei órfãos. O que é órfão? É uma pessoa que não tem mais os seus pais. Ele fala, não vou
órfão. Órfão de quem? Dele. Por isso eu vos enviarei um outro Consolador. Se colocando como um Consolador, o ser que estava na Terra, ajudando a gente a passar por momentos difíceis. Ele falou assim, o que é um Consolador? Uma pessoa que consola. Que quando eu estou sofrendo, ele fala, não, é assim mesmo, vamos, me faz prosseguir, não deixando eu cair, né, em algo ruim. Então ele fala, então eu vos enviarei um outro Consolador, que me faça, que faça lembrar das coisas que eu falei. Então ele falou assim, né, o que é o Consolador? Seres que podem continuar consolando aqueles seres que estão na Terra passando por momentos difíceis. Essa é a função dos espíritos, essa é a função da mediunidade. É por isso que o espiritismo acredita nisso, é nisso que o espiritismo acredita. E é através disso que ele consegue explicar as coisas que muitas pessoas não conseguem. Por quê? Porque não tem mais esse contato. Se as pessoas que vão saindo da Terra com mais conhecimento, com mais experiência, não podem retornar ou conversar com a gente está perdido. O mundo fica sempre com as pessoas piores. Sempre sem saber o que fazer. E a ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus é que eu saiba sim o que fazer. Eu vou responder pelos meus atos, eu vou ter que me virar com muitas coisas, mas não sozinho. Mandou Jesus para vir à Terra e Jesus sai da Terra falando, não, eu vou sair da Terra, mas vocês vão continuar recebendo informações, vocês vão continuar recebendo orientações, vocês continuarão sendo consolados. Como? Né? Então, na verdade, quando a gente fala em falso profeta, é o ser que vai ensinar errado. Mas eu tenho que, nesse entendimento, ele fala que eu não posso acreditar nesses seres. Mas para eu não acreditar nesses seres, eu preciso conhecer alguma coisa que me faça pensar e falar, não, isso que você está ensinando é errado. No que o espiritismo se apega? Ele fala assim, se apega na lógica, na inteligência. Quando alguma pessoa explica alguma coisa do espiritismo para a pessoa de outra religião, ele fala, nossa, isso tem lógica. Dificilmente, a gente fala assim, só aquelas pessoas bastante mesmo que não querem aceitar ou por um motivo ou por outro, a gente percebe, eu falo porque eu vivo isso diariamente. Eu tenho um colega que trabalha comigo, né? Ele é protestante, ele fala isso, mas ele fala para mim assim, por que a minha religião não ensinou isso? Por que eu levei tanto tempo para entender isso? E não é porque eu falei para ele, ele acreditou, porque ele usou da lógica dele e falou, nossa, é isso. Ah, sim. E assim, aí fica fácil de entender, dentro de uma lógica. Então, quando eu tenho a base do entendimento, por isso que a gente fala assim, a gente estuda bastante Jesus para quê? Para que a gente entenda o que Jesus falou, e dentro do que Jesus falou, eu possa usar quando alguém tentar falar, eu falei, não, Jesus falou dessa forma. Mas eu tenho que ter dentro de mim um entendimento que caiba. Eu falo assim, não, isso cabe, isso é lógico. Tem situações que não cabem mesmo. Você fala assim, então não. É difícil mesmo para as pessoas, quando a gente fala de assuntos mais elevados. Eu nunca esqueço, né? A gente fala assim, a gente até já citou isso, aquela passagem de Nicodemos, que ele é um senador judeu, uma pessoa de bastante conhecimento, ele vai até Jesus e pergunta para Jesus. E Jesus responde. Só que ele não cabe para ele algumas coisas que Jesus fala. E ele faz uma pergunta bem boba. Ah, então para voltar eu para a terra, tenho que de novo entrar no ventre da minha mãe? E Jesus fala, opa, peraí, né? Tá um pouco ainda difícil. Ele falou, é difícil. Se eu falo de coisas mais simples, você ainda não entende, imagine quando eu falar de coisas mais difíceis. Então Jesus entendeu que aquela época que ele veio, ele ia plantar a semente, mas muitas das pessoas não estavam prontas para entender o seu ensinamento. E a gente fala assim, né, veio outro consolador. Quando que vem outro consolador? Quando a ciência evoluiu, quando eu já consigo, através da evolução feita por essas encarnações e pelo próprio planeta Terra, eu consigo falar, então é assim. Então cabe. Então, quando eu tenho
tenho essa base do entendimento, não existe falso profeta. O falso profeta pode vir, mas eu falo, não, você está enganado. Isso não serve para mim. Então, qual é a ideia? Jeremias tenta aqui, e é o capítulo final, ele tenta mostrar que os falsos profetas falam daquilo que está dentro deles. Até ele diz assim, né? Deixa eu só ver aqui. Divulgam as visões do seu coração e não o que aprenderam da boca do Senhor. Então, tem muita gente que faz interpretação de Jesus da forma que ele quer. Ele não quer usar o entendimento de Jesus, ele quer usar o entendimento dele. Quando ele usa o entendimento dele, ele não cabe, aí fica mais difícil de entender. Então, ele fala assim, acredite no Senhor. Por isso que foi falado, não acrediteis em todos os espíritos. Mas perceba se esse espírito fala coisas condizentes com o que Jesus ensinou. Aí eu não serei enganado. Aí não tem falso profeta. Aí ninguém me engana. Então ele fala assim, eu sou enganado quando eu não quero pensar. Ou quando eu não estudo. Aí eu pego pronto, e aí é a hora que eu que me dou mal. É mais ou menos isso. E nós encerramos assim o capítulo 21. Isso. Depois vem o capítulo 22, que é Não separeis o que Deus juntou, né? Que vai falar de casamento. Mais ou menos, de união na terra. Isso aí. Vamos encerrar então, João? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. Quero pedir em especial minha cunhada Gemima Maria dos Santos, que vai passar por um procedimento essa semana e pediu auxílio. Eu peço às correntes espirituais que possam auxiliá-la em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E peço também a todos que elevem os seus pensamentos até os seus entes queridos, aqueles seres que não tiveram oportunidade de participar dessa live, que nós elevemos os nossos pensamentos até eles, para que eles também, nesta noite, possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome,
lá eu estarei no meio deles e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Boa noite, Oswaldo. Até a semana que vem. Com a graça de Deus e Jesus estaremos lá. Sim, Tá bom? boa noite a todos, boa noite, Fábio. Uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Que assim seja. Até mais.